aquela sexta-feira que eu particularmente espero para cantar para você. Vem com a gente. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Rede Vida de televisão. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Mas agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Realizar, realizar em ti. Realizar, realizar em ti. Programa especial hoje pra gente. Boa noite, galera. Oh, coisa boa, gente. Olha só, mais uma sexta-feira. E a gente sempre feliz aqui na Rede Vida de Televisão, sabe por quê? Porque nós sabemos o efeito dessa evangelização na vida de todos vocês. Gente, eu sou missionário há mais de 30 anos. Especificamente, desde 1991, eu me tornei realmente um missionário full-time, digamos assim, né? Eu tinha 12 anos de uma vida profissional no ramo da mecânica, era supervisor de manutenção mecânica, e comecei a entender que Deus tinha me chamado para algo muito especial. E comecei a me perguntar, né? Olha só que interessante. Obrigado, Kleber, por esse fundinho, porque isso me ajuda muito. Olha só. Uma das minhas funções lá numa fábrica que ficava dentro de uma fazenda chamada Coruputuba, lá em Pindamonhangaba, qual eu aproveito agora para mandar um grande abraço a todos os pindamonhangabenses, né? De maneira especial a todos aqueles que vivem
junto comigo lá no condomínio onde eu moro, que me vêm caminhando e já se identificam, né, com o programa, né, de uma maneira muito especial. Quero mandar um abraço para o Zizi, para o Jaiminho, para o Marcelo, para o Roderley, para o Ricardo Giovanelli. É uma galera que, muito amigo, né? E as respectivas esposas, é claro. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Tem uma hora que Deus muda a nossa vida. Uma das minhas funções lá naquele tempo, entre 80 até 91, uma das minhas funções, uma das principais, era a escuta de rolamento. Olha só que bacana, interessante. Sabe esses estetoscópios que o médico usa, né? Que tem aquela bolinha assim na ponta para escutar o coração da gente? Eu usava um daqueles, só que ao invés de ter aquela bolinha, eu tinha uma agulha comprida, tipo essa agulha de... Qual que é a agulha grande? É de crochê ou de tricô? Que é a grandona assim, sabe? Manja, tricô, acho que é tricô, né? É crochê pequenininha. Aquelas agulhas grandonas, então ele tinha uma agulha grandona, tá? Ligada a um estetoscópio. E eu ia escutando rolamento por rolamento. Eu trabalhava numa fábrica de papel, então numa fábrica de papel tudo roda. São cilindros, são engrenagens, são polias, são filtros, né? E tudo está rodando, portanto, em todos os lugares temos os rolamentos. Dentro dos motores, dentro dos redutores, dentro das engrenagens. Então, tudo conectado. Então, a manutenção disso é muito importante para não quebrar e deixar uma fábrica parada há muito tempo. Então, uma das minhas principais atividades era a escuta do rolamento. Nós éramos treinados para isso, para detectar um som diferente daquilo que seria o som normal de um rolamento em perfeitas condições. Aí a gente programava troca de óleo, troca de graxa e tudo mais. Então, eu ia aos sábados fazer esse tipo de trabalho, que a fábrica estava menos barulhenta. Então, eu ia motor por motor, redutor por redutor, engrenagem por engrenagem, sabe? Polia por polia, filtros, enfim. Ia escutando, como o médico faz mesmo, escutando o coração, eu ia escutando o rolamento. E nós éramos treinados para ir eliminando os sons de buzina, lixadeira, gente falando. A gente ia eliminando e ficando apenas com o som do rolamento. É feito treinamento para fazer isso. E quando eu conseguia isolar todos esses sons para ficar só com o som do rolamento, Deus começou a falar no meu coração dizendo assim: foi muito bom esse tempo aqui nessa fábrica. Inclusive no lugar onde seu pai trabalhou 35 anos, sua mãe trabalhou 30, teu irmão está aqui há 28 anos, você já está aqui há 12 anos, mas eu te quero em outro lugar. Sabe quando você vai isolando as coisas e você vai ouvindo a voz de Deus? Foi aí que depois de 12 anos, de uma profissão que eu amava, amo até hoje, e se fosse necessário trabalhar nisso hoje, faria com maior alegria. Foi aí que minha vida mudou completamente. Foi quando então eu me consagrei a uma comunidade, aliás, me consagrei a Deus, por meio de uma comunidade, que é a Canção Nova, que vocês conhecem, e me tornei missionário. E sou missionário até os dias de hoje. Então, nossos finais de semana é visitando comunidades, rincões desse país, comunidades ribeirinhas, tribos indígenas, favelas, presídios, ginásios, estádios, igrejas, e a gente vai conhecendo realidades e percebendo, conhecendo a importância da igreja na vida das pessoas. E o tema do nosso encontro hoje aqui, do nosso programa, é essa importância. A importância, esse amparo, esse socorro que a religião dá às pessoas. Meus irmãos, sem fé, ninguém vive. Sem fé, ninguém vive. Nós precisamos da fé para tudo. Até para as coisas do dia a dia simples, ordinárias. Nós somos pessoas que acreditamos, nós somos crentes. Entenda essa palavra no verdadeiro sentido dela.
nós cremos. Nós somos pessoas que nutrimos diariamente uma esperança dentro de nós. Esperança de um filho fora da droga, esperança de um remédio que vai fazer efeito no nosso organismo, esperança de dias melhores, de um emprego melhor, de um aumento de salário, esperança que o nosso time vá de novo para a primeira divisão. É verdade. Todo tipo de esperança, todo tipo de fé, desde aquelas mais simples do dia a dia, que a gente até ri com elas, aquelas mais complexas, necessárias, que muitas vezes nos levam também a lágrimas, ou seja, aqueles grandes milagres da nossa vida. E o amparo que a religião dá a nós é muito importante, é muito importante. Eu quero começar o programa hoje dedicando a você, que está precisando desse amparo, desse socorro. Eu digo para você, não fique longe da igreja, não fique longe da missa, não fique longe do culto, caso você seja uma pessoa de uma religião evangélica, né, de uma denominação cristã, que não seja católica, mas você está vendo, e você está longe do culto, não fala mais com o seu pastor. Meu irmão, minha irmã, seja você católico, seja você evangélico, hoje o programa é para você voltar, volta, deu vontade de cantar aquela música, Reinaldo? Muito alegre eu te pedi o que era meu. Essa música, eu quero, depois que eu cantá-la, eu vou pedir para que cada um da banda dê também o seu testemunho do que a igreja ajuda, cada um deles, nessa caminhada maravilhosa. Essa música, geralmente na missa nós cantamos no momento do ofertório, mas eu queria cantá-la agora, de uma forma diferente. Imagine você sendo o filho pródigo. O filho pródigo pegou a parte que cabia, queria ficar com ele na falta do pai, mas o pai ainda vivo, ele falou, eu quero a minha parte porque eu quero gastar agora. E foi gastar. Quando ele percebeu, ele já tinha gasto tudo, estava comendo comida que os porcos comiam, e o porco, na cultura judaica, era completamente impuro, ou seja, ele estava num lugar impuro, comendo comida impura, junto com aquilo que eles consideravam totalmente impuro, o animal porco. Ele chegou ao grau máximo da decadência, mas ali, naquela situação, ele disse, eu vou voltar. Foi a grande decisão daquele jovem, e ele voltou. Espero que esse programa hoje te ajude a voltar para um Deus que ama você. Canta comigo. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal, dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão levou-me a refletir, o meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.
deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confie e volta, meu irmão. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. A igreja, a religião, a fé, a esperança é o amparo que você precisa. Vem comigo aqui, vem comigo. Eu vou sentar. Posso pegar? Aline, pega esse banquinho, coloca ela entre os músicos para mim, por favor, que eu quero sentar no meio dos músicos agora. Hoje é um programa especial, um programa que a gente está bem à vontade, porque eu quero conversar com você sobre o seu retorno à igreja, o seu retorno às coisas de Deus. Sabe por quê? Porque existe um amparo, existe um apoio, e esse apoio quem te dá é Deus, mas Deus escolheu de maneira preferencial fazer isso através de um corpo, que nós chamamos de o corpo místico de Cristo, onde Jesus é a cabeça, e todos nós somos esse corpo, que pode ajudar. Já imaginou um dedinho, quando está latejando dentro do sapato? O corpo todo manca, e quando a cabeça decide que o corpo todo deve ajudar o dedinho, todo mundo vai lá, a mão vai acariciando, a boca fala ai, o pensamento, enfim, todo mundo vai em socorro daquele dedinho que está latejando e está fazendo o corpo todo mancar. Você é um dedinho que precisa de cuidado, porque todo o corpo está mancando, porque você está doente. O corpo todo está interessado que você esteja bem. Vem comigo aqui, vem comigo, porque hoje a banda são os meus convidados, né? Eu vou perguntar o seguinte, cara. Eu vou começar com o Bruninho aqui, né? O Bruninho que é de Taubaté. Passa por ele, por favor. Por favor, aqui, Bruninho. Ô, Bruninho, é o seguinte, capricha aí, porque agora é o Bruninho que vai falar, hein, cara? Ô, Bruninho, eu conheço você, conheço sua mãe, seu pai, fomos à sua casa. Antes da gente vir para a Rede Vida aqui, a gente passa lá em Taubaté para pegar o Bruninho. Já está o cafezinho pronto. Como é que é o nome da mamãe mesmo? Alice. A Dona Alice. A Dona Alice já deixa o cafezinho pronto ali. A gente toma um cafezinho antes de pegar a estrada. Mas eu pergunto para você, Bruninho, você que é um cara que há tempo está na igreja, o que é a igreja para você? A instituição igreja, porque tem a igreja prédio, né? Tem a igreja hierarquia, os padres, e tem a igreja comunidade, aquela que nós estamos vivendo aqui no estúdio da Rede Vida, aquela que a gente vive dentro do carro quando a gente vem para cá, a igreja que os seus pais te iniciaram nela, para você fazer a catequese, todo esse corpo maravilhoso. Mas o que é a igreja para você? Então, Dunga, para mim a igreja, para mim, para os meus irmãos, a igreja sempre a gente encarou e viu sempre como esperança. Acho que a primeira palavra que vem na minha mente, né? Porque a gente vem também de uma família que com os problemas de relacionamento entre meu pai e mãe, né? A gente cresceu num ambiente assim, então um pouco complicado, né? Então a igreja pra gente sempre foi esse facho de luz, né? Essa esperança. Eu com meus irmãos, meus irmãos começaram a buscar e eu fui com eles. E de um momento que minha mãe estava também enfrentando problemas dela, pessoais de depressão também, né? E meu pai não estava junto. E eu com meus irmãos, a igreja foi essa esperança, né, pra gente, né? Foi esse facho de luz, né? E sempre foi isso, né?
E a gente começou nossa caminhada, os meus irmãos já tinham uns 14 anos, eu tinha uns 9, 10 anos, né? E eu comecei até a tocar violão, foi por conta para tocar na missa, né? Foi quando eu aprendi a tocar violão um pouquinho, com 9 anos. O primeiro lugar que eu toquei foi na missa, né? Então, eu vejo que daí Deus aí já foi cuidando, né? Até do meu ministério, do meu dom. E vejo a mão de Deus, né? Em tudo isso, né? E, para resumir um pouco, assim, foi isso, né? Foi acontecendo e Deus foi cuidando das nossas coisas, né? Eu e meus irmãos fomos buscando e fomos seguindo a vida, fomos trabalhando desde novos também para poder ajudar em casa, né? Com os trabalhos e também na parte financeira. E eu lembro que eu fui num show seu, em Pinda, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Imagina. E tava o Rinaldo tocando, tava o Sapo, eu não lembro o resto, pessoal, se era o Beto, né? Que quem mais era, se era o Toco que tava no baixo, acho que era o Rinaldo que tava no baixo e o Sapo na guitarra, nessa época. E eu lembro que desses momentos a gente teve uma excursão para Pinda, vamos lá, vai ter o show do Dunga da Canção Nova, eu tava começando a conhecer a Canção Nova com meus irmãos. E aquele show me impactou muito. Eu lembro que eu vi, nossa, e senti o amor de Deus mesmo. Foi uma das primeiras vezes que acho que eu senti isso, né? E eu falei pra mim, né? Até emocionante. Tipo, eu não sabia o que ia ser da minha vida, né? Mas assim, se fosse da vontade de Deus, que um dia eu fizesse aquilo, né? E agora a gente está aqui junto, né? Resumindo legal, isso, né? Bacana demais, né? E Deus, assim, para resumir isso, eu fui cuidando, fui atrás das coisas de Deus, fui para a Canção Nova com 17 anos, conheci o Rinaldo, conheci todo o pessoal, né? E fui para a Canção Nova com 17, 18 anos, e Deus foi restaurando a minha família, foi cuidando das minhas coisas, né? Hoje meus pais estão juntos, e é muito bom isso, né? Então, isso é igreja, galera. Então é o seguinte, ó. Então a igreja foi isso na minha vida, assim, resumindo um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, com 12 anos ele foi ver o Rinaldo tocando baixo e o Sapo tocando guitarra, e hoje ele está aqui com a gente. Olha o que a igreja fez nele. Vamos fazer o solo do Restauração aí, vai lá. Foca nele, a estrela é ele agora. A estrela é ele. Olha o que a igreja fez na vida desse jovem que hoje está aqui, que toca com a gente, roda o Brasil, toca com o Padre Fábio de Mello, produz disco. Então, olha esse solo. Restauração, Diegão, vai lá. Sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar.
passar, todo o pecado vencer, um novo homem vai nascer. Vai lá, Bruninho! Só queria chegar até essa parte da música, só para dizer para você que aquele menininho de 12 anos de idade que foi ver você tocar, está tocando hoje aqui. Isso é igreja, gente. Isso é um amparo que a igreja pode dar a uma família que por um tempo pode estar um pouco desajustada, mas quando Deus vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, as coisas vão se normalizando. É bacana isso demais, né? O programa de hoje é para isso. Daqui a pouco você vai ouvir também o Rinaldo, daqui a pouco você vai ouvir também o Cleuber, daqui a pouco você vai ouvir também o Diego, aquilo que Deus fez na vida dele. O Rinaldo tem uma história maravilhosa, né? Ele vai contar, mas eu passava na praça ali da Vila São Benedito, tava aquele menininho e o baixo era maior que ele. Mas ele vai contar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas agora eu quero dizer para você uma coisa, continuando esse clima aí, esse clima bacana. A palavra de Deus é muito clara para nós. Olha só, Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Lá está escrito assim: a tribulação produz a paciência. A paciência produz a fidelidade. A fidelidade produz a esperança. E a esperança não engana. Meus irmãos, onde que nós encontramos de forma prática esse raciocínio? É quando você volta para a igreja. Porque problemas todos nós teremos. Quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, o rico, o pobre. Todos nós teremos problemas na nossa vida, ao longo dessa vida, e alguns serão insolucionáveis. Mas quem tem a fé, quem cultiva a fé em Jesus Cristo, quem busca na igreja a graça para aquele momento, o kairos, para aquele momento duro do cronos, cronologia, né? O tempo cronos precisa ser visitado pelo tempo kairos, momentos de graça na nossa vida, que vai ajeitando tudo, que vai dando a nós mais força para resolver aquele problema, para enfrentar aquela doença, para viver aquele momento sem dinheiro, para voltar a cada dia para casa e dar um sorriso para a esposa que espera, para o filho que espera, para o pai, para a mãe que espera, para o cônjuge. Nós precisamos da esperança, e quem pode nos dar essa esperança? É a religião. Um homem sem religião, um homem que não expressa a sua fé. Eu sei que você já ouviu muitas vezes: religião não salva ninguém. É óbvio, mas é na religião, quando se tem uma, e eu estou falando da religião cristã, o cristianismo, quando se tem uma, você descobre aonde canalizar essa fé, que te ajuda a superar todas as coisas. Eu tenho certeza que hoje, nesse programa especial, onde nós vamos meditar muito, você vai encontrar muitas respostas. Aquilo que nós chamamos de problema, a Bíblia chama de tribulação, provação. Está escrito também que nenhuma prova
é maior do que aquela que você possa suportar. E na religião cristã, você vai encontrar uma mãe que é mestra, uma mãe que ensina, uma mãe que visita a gente todos os dias. É o que eu quero cantar para você para encerrar esse bloco. Mãe mestra, é uma das minhas preferidas. Quando eu canto, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha irmã, que já faleceu, que era mãe, eu lembro, é claro, da mãe de Jesus e nossa mãe, Maria Santíssima. Então, que essa mãe, que você pode encontrar na igreja, na religião, como sua mãe, que ela interceda por você. Canta comigo, mãe mestra. Simbora, galera. Essa é uma das minhas preferidas. A bênção, mãe do céu. Rede Vida de televisão, o canal da família e da boa notícia. Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o teu filho. Na cruz ele diz isso. Sempre vou te ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Hoje também com a intercessão do Beato Carlos Arcutes. Reza por nós aí, meu querido. Você entrou jovem no céu. Que honra, que vitória para a tua família. Mãe que espera, acolhe e conduz. Do seu sim nasceu o meu Jesus. Em Nazaré, em Belém, em Caná e em Jerusalém, e intercede aqui na Rede Vida, hoje também. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Eu vou superar, não vou desistir. Se fraco eu me sentir, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar.
nasci pra lutar. Seu amor, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Bruninho! Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Oh, maravilha. Bom, antes da gente continuar falando desse assunto, Rinaldo, prepara aí que eu quero agora ouvir o seu testemunho. Eu quero convidar você a uma peregrinação em maio, finalzinho de maio do ano que vem, para vivermos juntos o Pentecostes na Terra Santa. Você quer vir comigo? Olha, gente, vai ser maravilhoso. Eu gostaria tanto de te conduzir. Eu já estive lá 42 vezes. Conheço muito bem aquelas terras. Eu gostaria de partilhar com você o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, quase 22 anos, que eu frequento a Terra Santa. Então, se você quer viver essa experiência comigo e viver aquela semana de Pentecostes, lá onde aconteceu, nós vamos na sala de Pentecostes, que também é a sala da Santa Ceia, né? Da última ceia de Jesus com seus discípulos e apóstolos. Então, meus irmãos, se você quer, anota um telefone que eu vou passar para você agora aí. É o telefone da comunidade Obra de Maria. É 12 31 86 20 55. Vou repetir. 12 31 86 20 55. Você liga lá e fala: eu quero ir para o Pentecostes da companhia do Dunga. Beleza, tá bom? Eu vou mostrar para você e vou partilhar com você tudo que eu aprendi nessas 42 vezes que lá estive. É uma experiência única, maravilhosa. Agora vem comigo aqui, que eu quero falar com o Rinaldo, porque o Rinaldo também tem uma história muito legal. Aliás, mostra, dá um close da minha careca aí, gente. Olha que belezinha que tá ficando. Então é o seguinte. O Rinaldo, cara, a gente tá junto, gente, há 32 anos. Mas eu conheci o Rinaldo quando o Rinaldo era de menor ainda. Eu me lembro ali na Vila São Benedito, nós dois somos do mesmo bairro, lá da cidade de Pindamonhangaba, na paróquia de São Benedito. E por muitas vezes eu indo para a igreja, nas missas, no grupo de oração, até mesmo antes de eu participar da Renovação Carismática Católica, eu passava e ali na praça estava um garoto, com 14 anos de idade, junto com outro garoto que era o Thomas, um abraço para o Thomas, e com um baixo. Gente, o baixo era não apenas maior que o Rinaldo,
mas era mais gordo do que o Rinaldo. O braço do baixo, tá bom? Então você imagina, né? E ali estava aquele garoto, né? Tocando, mostrando aquele talento. E muitos de nós que passávamos por ali o convidava para ir à igreja. E o Rinaldo também começou, assim como o Bruninho foi atraído musicalmente para a igreja, o Rinaldo também foi. E foi o grande amparo, né, da igreja que ofereceu. Hoje o Rinaldo é um dos músicos mais conhecidos na música católica no Brasil. E não apenas conhecido, mas também reconhecido na música católica no Brasil e fora do país também, por muitos músicos brasileiros que moram fora do país o têm como referência. Nós já pudemos tocar juntos em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, né? Então temos uma carreira também internacional muito forte, muito grande. Mas conta para nós, como é que foi essa igreja atuando na tua vida e de maneira especial no teu ministério de música? Então, eu sou de família católica, né? Meus pais eram católicos, porém não praticantes, né? Mas uma vez por ano, eles nos levavam, né? A mim e meus irmãos, né? Eu tenho mais 2 irmãos, o irmão mais velho que eu e minha irmã caçula. A Aparecida do Norte. Eu lembro que a gente pegava o ônibus bem pela manhã e a gente passava o dia no Santuário Nacional, né? Isso era uma vez por ano, era o nosso passeio, né? E muito simples, né? Era um passeio muito simples. Minha mãe levava, um dia antes preparava a comida, né? Porque meu pai não tinha condições de comprar comida lá e tal. E a gente passava ali, e ali já fui entendendo, conhecendo, né? E reconhecendo a importância da mãe na nossa vida, né? De Nossa Senhora na nossa vida. Meu pai muito devoto, me ensinou essa devoção. Então começou ali, né? Esse é o meu primeiro contato com a igreja que eu me recordo. E logo em seguida, na Vila São Benedito, que eu morava quase que na esquina da igreja de São Benedito, aí já estou no ano de talvez 82, quando meu pai me colocou para fazer a catequese para preparação da primeira comunhão. E lembrando que seu pai era cantor sertanejo, né? Cantor sertanejo, né? Cantava moda de viola e folia de reis e tal. E aí entra a junção, né? Da religião, né? De conhecer, de começar a praticar, a rezar, né? Eu lembro que a minha mãe, a primeira oração que eu aprendi foi o Salve Rainha. Minha mãe rezava comigo, né? De manhã. Meu pai ia trabalhar e eu ia dormir com ela. Mas na igreja, quando eu cheguei em 82 para fazer a primeira comunhão, para entrar no catecismo, eu conheci o Zé Dito, com o violão Giannini Trovador, e conheci o Bosco, filho do seu João Barbosa, que tocava o violão dinâmico, Del Vecchio, né? Eu guardo muito, tenho essa recordação dos instrumentos, porque eu também já era apaixonado por instrumento por causa do meu pai em casa. E ali eu vi eles tocando na missa, tocando... o Bosco era catequista, né? Então ele tocava na catequese. Então eu já tinha o encanto da música em casa, aí eu fui ter na igreja, muito jovem ainda, né? Muito novo. E esse período que eu tocava na praça foi em 84, eu tinha de 82 a 84, né? De 7 para 9 anos. Nossa, mais novo ainda. Mais novo ainda, né? Então, eu dizia 14 anos, então... Então eu lembro que você passava ali, né? Eu lembro certinho de todas as pessoas que passavam, e aí as pessoas ali da vila faziam um chapeuzinho de papel e jogavam dinheiro pra gente, né? Moedinhas e tal. E sábado eu ia com o Thomas ensaiar ali, e o Thomas também tocava na igreja. Então o meu gosto pela igreja, né? E pela música, caminharam juntos, né? Sempre juntos. Tive depois outras experiências musicais, fui tocar música sertaneja com meu pai, tocava nos programas de rádio, né? Mas eu sempre tive essa atração, né? Essa vontade, esse desejo Por isso que eu sempre escrevo nos meus posts, né? Servir a Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Porque quando eu ia tocar nos grupos de oração, já em 89, quando eu comecei no grupo de oração, né? Eu recebi o batismo do Espírito
através das mãos da sua irmã, da FIA, Da né? FIA. No grupo de quarta-feira, né? Tinha um grupo de sábado e de quarta. Então, o meu gosto de tocar para Deus era muito forte, né? Eu ainda não entendi, assim, falei, caramba, já tinha tido experiência na noite, né? Nas rádios que tocava com meu pai, saía muito pelo Vale do Paraíba, tocava em São Luís de Paraitinga, tocava lá na Baracéia, no Registro, no Belém. Então, mas quando eu ia tocar na igreja, era algo diferente. Até que em 1990 a gente se conheceu, você me levou pela primeira vez na Canção Nova, e a primeira vez que eu fui na Canção Nova, duas coisas muito marcantes para mim, né? Que foram a primeira, conheci o Padre Jonas logo na primeira vez, né? Ganhei um abraço do padre, uma bênção, como se fosse um envio, né? E você me apresentou como músico, e ali nesse mesmo dia eu conheci o que era viver da providência, né? E não tinha dúvida nenhuma que era isso que eu queria para a minha vida, né? Ser músico de Deus e confiar, porque não é fácil. E lembrando que o Rinaldo foi um dos primeiros músicos a fazer a experiência na Canção Nova. Hoje, graças a Deus, nós temos lá um grupo de músicos muito bons na Canção Nova. Eu pude ser um dos fundadores do Ministério de Música Canção Nova, da banda Canção Nova na época. E o Rinaldo fez uma experiência muito interessante. Ele tocou na Canção Nova 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos ele tocou de graça. Confiando que um dia ele poderia viver da música católica. Olha que experiência bacana. Nós arrumávamos carona para ele ir, para ele voltar, dinheiro para comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. 3 anos tocando no palco do Rincão do Meu Senhor, lá na Canção Nova, fazendo uma experiência gratuita, voluntária, sem ganhar absolutamente nada, para que depois de 3 anos, então, os primeiros recursos, ainda bem modestos, começassem a entrar para ter aí uma subsistência. Então, essa experiência nossa de músicos católicos e o amparo que a Igreja Católica pode dar a nós é muito forte, gente. É muito forte. Quantos CDs você já produziu, mais ou menos? Mais ou menos? Rapaz, eu acho que a gente, não só como produtor, mas assim, de ter participado, né, de outras produções, difícil falar. Na casa de uns 100? De uns 150. 150. 150, eu acho que tranquilo, bem. 150 CDs que andam por aí, né? Uns 200, com certeza. Os 200 CDs bastante. Que, inclusive, praticamente todos os meus, só meus são 16. Né? Então, tem a mão do Rinaldo, ou como produtor, ou como músico, executando o baixo, ou a guitarra, ou um violão. Então, é bacana demais isso aí, gente. Isso é igreja na nossa vida. Daqui a pouco a gente volta conversando com você. É bom demais ouvir a sua história. Bom, agora, vamos falar sobre café, bolinho e teologia? Chama o professor Felipe Santos lá, que chegou a hora da gente ter uma aula. Esse quadro é muito importante para nós, sabe por quê? Porque é com esse quadro no programa que nós colocamos vontade, sabor, né, em você de conhecer a Sagrada Escritura. Gente, tem a Bíblia, faça uso dela. De maneira especial, eu vou indicar para você a Bíblia, edição de estudo da editora Ave Maria. Essa Bíblia, gente, o rodapé, as notas de rodapé, e as introduções de cada livro te coloca no contexto histórico daquele livro, né? E aí você pega um gosto muito maior pela leitura da palavra, tá bom? Então, adquire essa Bíblia, eu uso, meu filho usa, e você pode usar também, tá legal? Com vocês, ao som dessa banda maravilhosa, vem para cá para falar sobre a apresentação de Nossa Senhora. Olha que legal, hein? Vem para cá, professor Felipe Santos. E aí, vamos tomar um cafezinho? Aqui, ó. Você aperta? Eu aperto aqui. Aqui. Muito bem. Quem é que fez o café hoje, gente? A Jô? A Jô, gente boa. Jô é uma outra colaboradora nossa aqui. Vamos fazer um brinde aqui. Aqui, bacana.
Chegar essa hora do programa, a gente fica esperando, porque o café dá um up para nós, né? Então é gostoso demais. O café é quentinho, bacaninho. Até você ficou com vontade de tomar café em casa, né? Então vamos lá. Professor, bom, apresentação de Maria. Maria, olha só que interessante, ó. Esse é podemos dizer assim, que é algo inédito aqui, né? No Café Bolinho Teologia. Porque Esse tema, né? Esse Realmente, tema, eu nunca tratei porque desse tema aqui. a infância de Jesus, a infância de Maria, tem muitas informações, né? Que não estão na Bíblia, né? E aí, algumas vezes, dependendo da situação, nós recorremos aos chamados apócrifos, né? Que são livros históricos daquela Isso. época, que não foram compilados na Bíblia, lógico, não caberia tudo, né? Pra começar, Exatamente. não caberia tudo. Foi feita uma seleção e tudo mais, mas esses livros são fontes de estudo. De estudo, para aqueles que e querem- é interessante o seguinte, né? É bom tocar nisso, porque criou-se um pouco da cultura, né, de que os apócrifos são meio que malditos, né? Não pode, que Pode ter isso? acesso. Não pode ter acesso, é ruim, fala mentira. Não é isso. Que conforme o tempo foi passando, né, eles foram um dos parâmetros ali, né, para definir o cânon bíblico é aqueles textos mais antigos que as comunidades, né, textos ou fragmentos que as comunidades ali já tinham acesso, já eram de confiança, já tinham uma fonte comum, né? Então já tinha um amparo histórico, estava dentro, né, daquilo que ensinavam, né, os apóstolos, ou seja, estava dentro da autoridade apostólica, e alguns escritos, né, vieram muito posterior. Então não cabe ali, né? Tivemos, ao longo do tempo, diagramações diferentes, vamos dizer assim, que ora entraram alguns livros até bem posteriores aos evangelhos e às cartas também, e depois esses livros acabam saindo também. Então, eles não deixam de ser uma fonte de pesquisa, porque nós acabamos entendendo um pouco ali o que acontecia naqueles momentos, né, o que estava acontecendo naquele contexto histórico. Então, servem de um amparo, né, de pesquisa, um apoio. Para quem quer ir mais fundo na... Isso, é muito legal. A gente pode colocar o primeiro desenho? Vamos lá? É interessante o seguinte, eu gosto de fazer esse desenho aqui de Maria, porque assim, nós estamos acostumados com a visão das cores dos ícones. Então tem um sentido do azul, tem um sentido da cor do branco, do véu, o tipo de tecido. Vamos pensar também que muitas das imagens que chegaram para nós, né, são ali de artistas da Europa. Tem uma catequese ali também, se nós analisarmos. Eu gosto muito desse exemplo. Você pegar a figura de São Miguel, você vai ter figuras mais antigas, né, dele com uma espécie de couraça de centurião romano, mas em algumas pinturas da Idade Média, ele está com a armadura de um cavaleiro mais próximo, né, a um cavaleiro medieval. Então, qual era o sentido disso? Tornar ele mais próximo, né, daquela realidade. Então, não é uma deturpação, tem um significado, tem uma catequese. E aí, às vezes, aqui eu gosto de puxar mais para essas outras cores, né, para o marrom, para um bege, às vezes preto, porque eram as cores mais acessíveis naquele momento, né, como os hebreus ali iriam caminhar. Não era nem a cor da moda daquele Não, momento. Era aquilo que se podia era o que se podia naquele ter, momento. aquilo que tinha. Então, é interessante. E, historicamente, né, nós começamos a falar, né, desta personagem que vai entrar para a história e vai ser conhecida como a Mãe de Deus, Mãe da Nova Humanidade, Mãe da Igreja. Dentro desse cenário, né, eu gosto muito desse mapa aqui que mostra a expansão do Império Romano no primeiro e segundo século. Só para você ter uma ideia aqui, gente, aqui está o pedacinho onde está Israel, tá bom? Olha só, tá bom? E tudo isso em vermelho
é o Império Romano, na época de Jesus, né? Que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Imagina que tudo isso está ligado por estradas, por vias onde passava exército, as armas bélicas daquela época, tá bom? E nesse corredorzinho aqui está justamente Israel. Então, a história cristã é nesse pedacinho aqui. Claro que tem a Mesopotâmia aqui, o Felipe já falou isso várias vezes para nós, mas só para você em casa ter uma noção onde a gente chama de o palco da história, né? E é interessante que é dentro deste contexto que nós vamos conhecer essa personagem, né? Que ora vai vir aqui para a região do Egito com a necessidade da fuga de Herodes, depois, né, vai para Éfeso lá com João. Então, assim, tem um raio, né, de ação desse personagem por aqui. Mas é interessante o seguinte, é nesse contexto de relação política complicada com o Império Romano que essa personagem vai começar, né, essa personagem não, os redatores, né, dos evangelhos vão nos dar pistas, né, sobre Nossa Senhora. E é interessante o seguinte, pode até passar de... O próximo desenho? Essa aqui é a minha versão dela pequenininha. Que legal. Lembrando para você que está em casa que quem faz os desenhos é o próprio professor Felipe. E aqui entra um dos mistérios, né? Como foi a infância dela, né? Vamos pensar o seguinte, quando tudo isso aconteceu, que nós lemos lá na Bíblia, do início ali, né, da chegada do Messias, nascimento de Jesus, a necessidade de fuga aqui para o Egito, o seu tempo de vida pública, a morte, ressurreição, o livro ali de Atos dos Apóstolos, vamos entender o seguinte, aos olhos da maioria das pessoas, Jesus não era Deus, ele era mais um judeu que morreu dentro de uma tentativa revolucionária, assim, de subir ao poder. Então, a dificuldade, né, dos primeiros cristãos era de explicar isso. Poxa, esse Messias, ele veio sim, aquele Salvador que nós estamos esperando, ele veio sim. E muitas para nós hoje isso tão claro. Tão claro, né? Tão mas claro, tão óbvio. Para aquela época era difícil. E vamos pensar que as pessoas que conheceram Jesus ali, conheceram a sua família, né? Tinham muitas coisas que eram muito óbvias. Imagina, aqueles ali, os discípulos que ouviam ali as histórias de Maria, de Jesus e tal, para eles não era um mistério a infância desses personagens. Para eles não era um mistério, né, o que aconteceu com José, né? Para eles não era, porque estavam vivendo ali. E aqui é interessante que nesse tema, né, por estarmos acostumados com a literatura unicamente ali do cânon bíblico, quando nós vamos para, né, os apócrifos, nós temos algumas outras informações. Claro, com todo cuidado para estudar, mas é legal que aqui vai falar dessa apresentação de Nossa Senhora. Ali tem um discurso muito interessante, como se, tipo assim, existiam já pessoas que sabiam da missão dela, que ela vai ser apresentada, que ela vai ser preparada, né? A missão dela enquanto mãe de Deus, né, chegaria. Então você já tem algumas pessoas ali que já tinham o seu discernimento. Ou seja, uma leitura das profecias e também até um entendimento desse modelo de Messias que vai chegar. Então é interessante que quando nós analisamos os textos assim com cuidado, nós vemos que existia já uma mentalidade de pensamento, uma mentalidade ali de pessoas que aguardavam esse Messias que não era guerrilheiro. Poxa, acho que entendemos o que lá atrás Isaías falou, né, o que outros profetas vão avisar, os sinais serão esses, vai acontecer isso. E até a própria chegada dela ali é relatada, né, como um milagre. Assim como outros personagens da Bíblia, né, o próprio Samuel,
Sansão, que você tem ali a dificuldade no nascimento, existe João Batista, existe uma intervenção divina, né, para que essa dificuldade humana seja superada. Tem-se esse mesmo discurso com Maria, de existir uma dificuldade, talvez ela não viria ao mundo, mas Deus vem, intervém, ela é apresentada e, com o tempo, né, essa missão dela vai ser revelada. E é interessante que eu fiz assim, porque tem uma imagem, né, dela criança e é mais ou menos essas cores aqui que eles usam. Um rosinha um pouco mais claro, o azul um pouquinho mais claro do que o tom de azul do manto dela. O famoso azul bebê. Azul bebê. E pode passar para a próxima imagem. Desenho. E aí é interessante o quê? Que aquela criança que, segundo esses textos, ela vai ser apresentada, né? Teremos as primeiras pessoas ali que vão provavelmente entender a missão do Messias, a missão dela, né? Vão entender a missão de José posteriormente, né? Quanto Sagrada Família, quanto podemos dizer assim, primeira igreja viva, né? Que vai caminhar pelo mundo, enfrentando toda dificuldade possível ali na época, mas é incrível pensar que aos olhos daquela sociedade, assim como Jesus vai ser apenas mais uma criança, Maria era só mais uma criança, mas ela cresce, ela vai ser esse primeiro sacrário vivo, ela vai ser essa via, né, de chegada do Messias para a humanidade. E a partir do sim dela, como nós vemos lá dentro da fatia, né, de todo o bolo da teologia, tem a fatia de Mariologia, ela é aquela que vai ter a capacidade de dar o seu sim para sempre, uma comunhão diferente com o Espírito Santo. Então, é uma personagem muito incrível, né, que vale a pena a gente realmente olhar com carinho e estudar com muito carinho. Só um dado bacana para você que está em casa agora, nós já fomos várias vezes na Terra Santa, e conhecemos as distâncias, né? Por exemplo, de Nazaré até Encárem, quando ela visita sua prima Isabel, são 147 quilômetros. Então, você imagina, né? De Belém ao Egito, à cidade do Cairo, para onde eles fogem, por exemplo, são 450 quilômetros. Se você for somar todas as idas de Nossa Senhora com José, com Jesus, ora na barriga, ora no colo, ora de mão dadas, indo a Jerusalém nas grandes festas, indo, voltando, a fuga para o Egito, a ida para Éfeso, enfim, Maria andou cerca de 15 mil quilômetros ao longo da vida. Então, é muita coisa. Estamos falando de uma mulher que viveu extremamente, né? Ora com Jesus recém-concebido, ora com Jesus para nascer, ora com Jesus no colo fugindo, ora com Jesus de mão dada voltando do Egito. Quando nós olhamos para esse personagem, digamos assim, com todo respeito, dizendo da história que é Maria, realmente vale a pena a gente se dedicar mais a ela. Professor Felipe, www.profphilipsantos.com.br, o que a gente pode encontrar lá nesse... E olha, falando, né, desse tema, tem um módulo aqui, o que é o Café Bolinho Teologia? É uma metodologia de estudo para você assistir aulas curtinhas, para você progredir aí nos estudos em casa. E tem um módulo especial, que é Mariologia, no qual nós também citamos, né, essa fonte, que é o Proto-Evangelho de Tiago, que vai falar também de quem seriam esses irmãos de Jesus, né? Por que irmão de Jesus? Mas Maria só teve ele? Como assim? Então é legal que nós trabalhamos essas outras fontes também, o que a história nos oferece, o que a arqueologia nos oferece, o que o Sagrado Magistério da Igreja nos ensina. Então, de forma segura, né, com bastante didática, aulas curtinhas, você vai entender melhor sobre esse assunto e outros também. Lembrando que o Felipe é formado em História, Teologia e pós-graduado em Sagradas Escrituras. Então, pode confiar. Valeu, entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Prof. Felipe Santos. Valeu. Maravilha. Que bacana demais, né, gente? Eu tenho um recadinho. Por favor, faz um fundo musical aí para mim, por favor.
Fundo musical é coisa de antiga, né, gente? Fundo musical, conjunto, né? É bacana demais. Mas antes de cantar a música, para a gente ir para o intervalo, eu queria lembrar, junto com você, um momento muito importante, de uma conversa que houve entre Pedro e Jesus, no capítulo número 21 do Evangelho de São João. É como se fosse aquele acerto de contas. Não que Jesus queria uma explicação de Pedro, não. Jesus queria deixar o coração de Pedro tranquilo. Jesus vai perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes. As 2 primeiras vezes, Pedro vai responder: sim, mestre, eu te amo. E na 3ª vez, ele vai dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Essa conversa, claro, não foi em português. Ela aconteceu em aramaico. Ela foi traduzida no latim, no grego. E nessas traduções a conversa é mais profunda. Cefas, agapasme, ou seja, você me ama com amor perfeito? No, Kyrie, filemote. Só consigo gostar do Senhor. Amor de gente, não é amor perfeito como o teu. Mas então apacenta minhas ovelhas. O amor que nós temos para oferecer a Deus não é o amor que Deus tem para oferecer para nós. O amor de Deus para nós é um amor perfeito, é ágape. Ágape. É um amor incondicional. O nosso amor é um amor humano, limitado. Mas na conversa de Jesus com Pedro, ficou claro que Jesus aceita esse amor. Esse amor limitado, de gente, de ser humano. Portanto, o amor que você tem para dar a Deus, ninguém tem. Aquela música do Martim Valverde, ninguém te ama como eu, é claro que o autor da música diz, olha, ninguém te ama como eu. Jesus dizendo, mas nós também podemos dizer a Jesus, Jesus, ninguém te ama como eu. É muito lindo isso, né, gente? Então o amor que você tem para dar para Deus é especial demais. Ame-o, porque ninguém vai amá-lo do jeito que você o ama, tá bom? A gente vai para o intervalo cantando Acredite, tá bom? E a gente volta para rezar com você. Acredite, esse amor, ágape, pode curar a gente. Vamos lá? Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar.
bom rezar. É gostoso rezar. Primeira frase dessa música é para você. Vai dar certo sim, acredite em mim. As portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Em mim, as portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. 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 Confia, confia. Que maravilha, né, gente? Espero que esse programa tenha feito na tua vida, tenha iniciado na sua vida o milagre que você tanto precisa. Hoje você ouviu o testemunho de 2 dos membros da nossa banda que tiveram a sua vida mudada por causa da igreja. Sabe, não tente administrar os seus problemas sozinho, não. Tem gente que mesmo sem te conhecer te ama, e que podem ajudar você. Vá à missa, vá a um grupo de oração, participe de um encontro, aceite o convite de alguém que tem te convidado para ir a um encontro, a um grupo de oração.
Vá ao santuário do Pai das Misericórdias, lá na Canção Nova. Vá. Vá ao santuário Mãe de Deus, do Padre Marcelo Rossi. Vá em Aparecida visitar a mãe. Gente, o Brasil é tão abençoado. Tão abençoado. Tem tantos lugares maravilhosos para você visitar. Procure a mãe igreja. Ela pode te ajudar. Põe aqui para mim, por favor, na tela, a imagem de Simão Cirineu com Jesus. Sabe, a igreja, lá dentro da igreja, temos pessoas como o Simão Cirineu. Jesus podia fazer assim, um estalar de dedo, ele poderia já aparecer lá no Monte Calvário. Ele não precisaria levar a cruz, ou ele poderia fazer isso tudo sem sentir nada. Mas ele se fez um de nós. Sentiu dor, fome, frio, medo, solidão. Ele só não foi igual a nós num quesito: o pecado. O restante, igualzinho. Sentiu tudo o que nós sentimos. Ele foi tentado. Ele quis até desistir, mas não o fez. Tudo isso por nossa causa. E nos últimos momentos da sua vida, ele foi ajudado por um ser humano, um certo Simão de Cirene, o Simão Cirineu. Foi por isso que nós criamos o terço do Simão Cirineu, que você pode rezar todos os dias às 6:30 da manhã com o Padre Bessa, @Padre Bessa. Ele reza todos os dias, o terço completo. Aqui no programa eu encerro apenas com uma dezena, que começa assim: que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. E por 10 vezes eu vou clamar junto com você que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu. E que através dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e também ajudar o meu próximo. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Rede Vida de Televisão, aqui no programa Acredite. Mas em nome de todos os meus amigos, irmãos, companheiros de trabalho, Cláudia Tenório, Dalcides, Padre Juarez, Padre Marcos, Lúcio Sischini, todos aqueles que fazem, Silvio Brito, meu grande amigo Silvio Brito, todos nós que apresentamos, e tantos outros que agora não vou me lembrar, todos nós fazemos com muito carinho para vocês. Deus abençoe. Que você tenha um excelente final de semana. E a gente se vê amanhã na reprise do Batismo de Fogo, à 13h, e também segunda-feira ao vivo no Batismo de Fogo. Até lá. Deus abençoe. Eu canto para vocês uma música que nós fizemos celebrando a grande libertação do povo de Deus lá da Babilônia. Sião, canta com a gente. Obrigado pela sua companhia. Foi bom demais estar com vocês. Boa de música, hein, gente? Valeu! Rede Vida de Televisão, o canal da família e da boa notícia. Vem aqui comigo, vem comigo. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam nosso Deus.
triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. O Senhor fez por nós grandes coisas, nossa sorte Ele mudou. Os que plantam